Laís Moraes. E aqui na frente já presente o professor Vladimir Camargos. Representando o excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, convidamos o procurador-geral do estado, Dr. Rafael Arruda Oliveira. Representando o presidente do Tribunal de Justiça do estado de Goiás, desembargador Carlos Alberto França, convidamos o desembargador Adegmar José Ferreira. Diretor-presidente da ESA Goiás, Dr. Rodrigo Lustosa. Representando a Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, CASAG, convidamos a diretora, a doutora Vanessa Pinheiro de Souza. Representando a turma de graduandos da Faculdade de Direito da UFG do ano de 1968, temos a honra de convidar o professor Jonathan Silva e o desembargador Jamil Pereira de Macedo. Convidamos o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Goiás, professor Pedro Wilson. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás, professor Heitor Pagliaro. Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, Dr. Jales Mendonça. Queremos ainda registrar e agradecer as presenças dos conselheiros seccionais presentes, juízes do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Goiás, os professores da Universidade Federal de Goiás, os integrantes das comissões temáticas da OAB Goiás, e a tempo convidamos para se juntar ao dispositivo a conselheira federal da OAB, doutora Arlete Mesquita. Queremos registrar e agradecer também ainda a presença do presidente do Instituto de Direito do Trabalho, Dr. Gustavo Afonso Oliveira, do presidente da Associação de Egressos da UFG, Dr. Eliomar Pires, do presidente do Sindicato dos Docentes da UFG, ADU-UFG, professor Gessi Silva, também aqui presentes conosco, diretor adjunto da CASAG, Dr. Haroldo Ferraz Araújo, o vice-presidente executivo da ESA Goiás, Dr. Carlos André Pereira Nunes, e o coordenador do Centro Acadêmico 11 de Maio, Gabriel Henrique. Neste momento... Viva o Centro Acadêmico 11 de Maio! E neste momento, convidamos para fazer a saudação inicial o coordenador do projeto Vozes Veladas pela UFG, professor Vladimir Camargo. Muito bom dia a todas e a todos. Agradecemos imensamente a presença de vocês, senhoras e senhores, aqui conosco nessa manhã. É uma imensa satisfação poder recebê-los aqui na Faculdade de Direito do UFG, que completa neste ano 125 anos. Nós coordenamos aqui na faculdade, aliás, antes disso, sem querer quebrar o protocolo, mas agradecer imensamente também a presença das autoridades. Vou pedir para não renomeá-las, para não cansá-las, mas é uma satisfação, é uma honra enorme estar aqui com a Ordem dos Advogados do Brasil, meu amigo Rafael Lara, professor José Quirino, todas as autoridades, amigos, amigas, professores, professoras, estudantes, representantes da Universidade Federal de Goiás, enfim, egressos da nossa universidade, os queridos doutores Jamil Macedo, professor Jonathan Silva, professor Pedro Wilson, que são colegas desta época, os dois primeiros formandos de 1968, dessa corajosa turma de 1968.
não menos corajoso, o professor Pedro Wilson, professor dessa universidade, foi presidente do Centro Acadêmico Originário. Nesse período tão duro, tão difícil, também presidente da União Estadual de Estudantes de Goiás. Quero também agradecer a presença da família do Dr. Disseu Borges Ramos, aqui representado por seu filho Rogério Borges, Dr. Rogério Borges. Ele era o presidente do Caixinha nessa época e sofreu uma violência inenarrável, foi preso também neste mesmo ano. E esses dois atos, seja esse do desagravo de hoje, seja esse da prisão do Dr. Disseu, completam 55 anos. Na semana que vem, no dia 14, nós completamos 55 anos, no dia 14 de dezembro, da formatura que ocorreu sem a presença de Sr. Paranhos. Eu não vou me alongar neste tema, só quero dizer que nós temos um projeto de extensão aqui na Faculdade de Direito, como a nossa mestre de cerimônia já anunciou, chamado Vozes Veladas, que escolheu, nós, professores, estudantes, a professora Degmar, junto comigo, coordenamos esse projeto, os estudantes, os professores, nós escolhemos 3 casos emblemáticos de violência que ocorreu contra membros dessa comunidade ou pessoas que se relacionaram com a comunidade da Faculdade de Direito do UFG nesses seus 125 anos. Isso porque a história de uma faculdade, a história de uma instituição, aqui meu amigo Jales, presidente do Instituto Histórico e Geográfico, que não vai me deixar mentir, uma história de uma instituição não pode ser simplesmente uma hagiografia. Nós não podemos simplesmente contá-la pelos feitos heróicos, pelos feitos que nos alegram por ter ocorrido. Esses são fundamentais de serem contados, sempre vamos contar, mas também por aqueles fatos que deveriam nos envergonhar. Aqueles fatos que ocorreram que nunca mais devem ocorrer. E nós escolhemos 3 fatos muito tristes que ocorreram aqui na Faculdade de Direito. Um logo no início da sua existência. A primeira turma da Faculdade de Direito do UFG, instalada já na cidade de Goiás, aqui inclusive a professora Margarete Arrues, muito honra a sua presença, diretora do campus Goiás. Contra o ato institucional número 5, que acabava de ser proclamado no dia anterior. Dia 14 nós tivemos a formatura, no dia anterior, das 5. Dr. Sobral, neste documentário, de viva voz, disse: olha, eu vou pedir ao senhor segredo sobre isso, que o senhor não conte nem para sua esposa, mas eu não vou falar nada sobre as 5, porque eu não quero terminar com essa festa dos alunos. Eles vão apagar a luz se eu fizer isso, e não vai terminar bem essa festa a qual os alunos me chamaram. Mas saiba o senhor, volte para o secretário de Segurança Pública e diga que nem ele, nem muito menos o senhor, pode calar a boca de Sobral Pinto. Esse ato de coragem de Sobral Pinto resultou em uma equipe da Polícia Federal, batendo logo em seguida em seu quarto, e ele sendo sequestrado, levado à cárcere militar em Brasília. E lá só foi solto porque um outro advogado, sempre os advogados heróicos, né, presidente? Um outro advogado chamado José Carlos Baleiro, do Rio de Janeiro, estava aqui em Goiânia, visitando o ex-governador Mauro Borges, e ficou sabendo da prisão do Dr. Sobral Pinto, e, indo a Brasília, teve um insight de ver um carro passando à frente do dele, e falou: é o Dr. Sobral Pinto que está dentro daquele carro, que deve ser um carro da polícia. E ele seguiu o carro, olha a paragem dele, seguiu o carro com a luz alta, até que o carro parasse. Quando ele ultrapassou, ele viu que realmente estava o Dr. Sobral Pinto lá. Chegando a Brasília, ele pega o telefone, já tarde da noite, e começa, não tínhamos WhatsApp na época, começa a ligar na casa dos colegas advogados, das colegas advogadas, fazendo uma grande rede para denunciar a prisão do Dr. Sobral. Convenhamos, se isso não tivesse ocorrido, caros colegas advogados, é bem provável que hoje nós estivéssemos falando de um mártir da advocacia, que ele já é um grande mártir da advocacia por tudo que ele fez na sua história, mas por ter sido mais um dos desaparecidos políticos. Então, o Dr. José Carlos Baleiro que conseguiu fazer isso. Para terminar, para passar a palavra aos demais e nós começarmos efetivamente esse ato de desagravo, eu quero lembrar que nessas histórias não contadas, a gente não deixou de lado a história do professor Colemar Natal e Silva. Acho que inclusive deve ser uma próxima etapa desse nosso projeto. Vocês veem aqui na faculdade diversas homenagens bastante merecidas, pessoas que merecem muito essas homenagens que estão aqui, mas emblematicamente um professor dessa casa
fundador da Universidade Federal de Goiás, seu primeiro reitor, não tem nenhuma homenagem nessa casa. O doutor Colemar Natal e Silva foi cassado enquanto professor, e do seu processo constam depoimentos de membros da comunidade universitária dizendo que ele era amigo de comunistas e coisas do tipo que nós sabemos que eram inverdades apenas para que ele perdesse a sua função. Então eu termino aqui, claro, pedindo um grande desagravo, como o AB já aprovou por unanimidade. Agradeço muito aos colegas da comissão, a nobreza, o gesto nobre do presidente Rafael Lara de nos fazer compor essa comissão histórica, né, de um reparo histórico, mas também pedir uma homenagem, além desses 3 nomes, ao professor Colemar Natal e Silva. Muito obrigado. Na sequência, convidamos para fazer uso da palavra o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, José Quirino Tavares Neto. Bem, bom dia a todos, todas. Recebê-los aqui na Faculdade de Direito, neste pátio. É uma honra, falo aqui em nome dos professores que estão aqui presentes, não vou nomeá-los todos por causa do nosso tempo, dos nossos servidores e dos nossos discentes, que estão aqui sempre nos umbrais deste lugar, na memória desse espaço. E na pessoa do professor, do Dr. Rafael Lara, eu quero cumprimentar a todos os presentes, dar as boas-vindas, e depois da fala do professor Vladimir, fica até difícil, porque ele mostrou uma história do que aconteceu aqui nesta escola. Mas eu queria apenas fazer 3 referências muito rápidas, em nome da Faculdade de Direito, para este momento tão importante de desagravo. Primeiro, lembrar que este é também um ato de memória. Eu creio que perder a memória deve ser o pior dos males dos seres humanos. Eu já disse com pessoas muito próximas minhas que eu prefiro a morte que perder a memória. Mas muitas vezes na história da humanidade perde-se a memória de forma intencional. E este lugar, esta faculdade, nos últimos anos todos da sua história, tem recobrado a sua memória. Isso tem sido muito bom para a nossa própria representação. E podemos fazer isso em nome dos diretores anteriores, os que estão aqui, professor Heriberto, não estou vendo mais diretores, mas que fizeram isso com grande propriedade. E como disse, a Ku Klux Klan tem memória. Muitos têm memória, mas a memória não basta. Recobrar a memória, preservar a história, como veremos aqui, num ato simbólico muito importante, não resolve tudo. É preciso ir além disso. É preciso restaurar a memória. É preciso resgatar. É preciso reescrever a história. E a Faculdade de Direito, com os seus professores, os seus alunos, os seus servidores, aqueles que participam da nossa história, estão fazendo este reescrever da nossa história por meio de projetos como este do professor Vladimir e muitos outros projetos desta faculdade. Acho que perdemos a chance de reescrever a história quando a Suprema Corte Brasileira entendeu a DPF 143 como constitucional. Eu continuo defendendo a inconstitucionalidade daquela chamada lei da anistia. Foi um equívoco grave da nossa história que nós aqui não estamos cometendo. Em terceiro lugar, rapidamente, dizer que aqui também é um lugar simbólico. E aqui quero falar em nome dos
conselho diretor desta escola, que decidiu esta semana, Lara, por unanimidade. Os conselhos diretores sempre têm as suas divergências, mas neste momento houve um ato, uma decisão por unanimidade do local da placa. E aí estou falando mesmo de um ato simbólico deste pátio. Se vocês observarem aqui à frente, tinha outras placas. Nós estamos fazendo uma reorganização de muitas placas da história, estamos recontando a história àqueles que viram isso nos 125 anos da nossa Faculdade de Direito. Mas este lugar, este pátio, tem aqui uma outra placa. Uma placa deste lugar de um ditador. Tirar daqui, nós pensamos, não é mudar a história. Ela vai ficar aqui. Ela vai continuar aqui, a placa de Costa e Silva. Um dos que violaram a vida das pessoas que também participaram de todo esse processo. Mas ao lado da placa estará agora uma outra, que junto com este ato da OAB, da Faculdade de Direito, reescreve a sua história. Então, sejam bem-vindos. Obrigado por participarem deste momento emotivo, mas um momento de reescrever a nossa história. E esse reescrever tem a participação de vocês. Isso se torna um ato mais do que solene, um ato para sempre. Então, muito obrigado em nome da faculdade, dos alunos, dos servidores, dos professores, por estarem aqui conosco neste momento tão significativo. Registramos e agradecemos a presença da presidente da subseção da OAB Goiás na cidade de Piracanjuba, doutora Denise Alves Ferreira Machado. E convidamos para vir com povo dispositivo o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Goiás, doutora Leandro Pimentel. Passamos ao importante momento deste ato e convidamos para fazer a leitura da nota de degravo ao advogado Heráclito Fontoura Sobral Pinto, a conselheira seccional da OAB Goiás, doutora Thaís Moraes de Souza. Bom dia a todos e a todas. Eu não poderia iniciar a leitura dessa nota de desagravo sem antes manifestar as minhas sinceras saudações estudantis ao CACHIM, até porque me considero uma eterna militante do movimento estudantil, onde me forjei politicamente e como advogada e como ex-dirigente da União Nacional dos Estudantes, desculpa a emoção. Isso para mim é motivo de muito orgulho. Ter sido a relatora deste processo com certeza vai ocupar uma parte e uma página muito importante da minha vida. Então, obrigada OAB, obrigada Faculdade de Direito e obrigada CACHIM. Todo o meu reconhecimento pelo valor histórico e de lutas dessa entidade estudantil que faz parte da história de todos os goianos. Bom, eu passo agora a leitura da nota de desagravo aprovada pelo Conselho Pleno da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, em cumprimento da decisão proferida pelo Conselho Seccional na sessão ordinária realizada em 20 de novembro de 2023, tomada por sugestão do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria número 3546 de 2023, vem a público desagravar Heráclito Fontoura Sobral Pinto, considerado um dos maiores advogados da história do país e um notável defensor das prerrogativas advocatícias, conhecido como o homem que não tinha preço, pelos fatos ocorridos em Goiânia e Goiás em 14 de dezembro de 1968, quando foi impedido de proferir seu discurso na formatura dos graduandos da Faculdade de Direito
da Universidade Federal de Goiás, que o haviam convidado para a paraninfo da turma. Tendo sido retirado à força do hotel onde se hospedava, em Goiânia, Goiás, preso pela Polícia Federal de Goiás sobre emprego de violência e levado a cárcere em instalação militar em Brasília, Distrito Federal, sem ordem judicial. Em razão do temor de que a grande voz em defesa da democracia no país, desde os anos de 1930, se levantasse contra o recém-editado Ato Institucional número 5, AI-5, em seu pronunciamento na referida solenidade acadêmica. Desse modo, a OAB Goiás, ao tempo que se completam 55 anos dessa flagrante ofensa às prerrogativas profissionais do advogado Sobral Pinto, na capital do Estado, e como forma de trazer à memória sua luta em prol do direito de defesa, do livre exercício do míssil advocatício e dos valores da dignidade humana, da liberdade e do Estado democrático de direito, desagrava simbolicamente o nobre advogado em nome de toda a advocacia goiana, como forma de manter viva a lembrança de seu exemplo. Goiânia, 20 de novembro de 2023, Rafael Lara Martins, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Goiás. Vamos agora ouvir o pronunciamento do presidente da OAB Goiás, o advogado Rafael Lara Martins. Muito bom dia a todos e todas. Quero aqui cumprimentar a todos os presentes, sem a necessidade de renomear todas as autoridades, aqueles que chegaram depois, todos os amigos, todos os membros da ordem, na pessoa dos amigos queridos, professor Jonatas, desembargador Jamil, porque entendo sinceramente que neste ato em que desagravamos Sobral Pinto, também desagravamos a turma de Vossas Excelências aqui dessa Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, 55 anos depois. Meus amigos, tudo que havia de ser dito sobre Sobral o foi. Mas a pergunta, enquanto presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que eu tenho a fazer aqui é: por que a necessidade de frequentemente estarmos em desagravo da advocacia? Esse é o questionamento. Por que desagravar um advogado que é impedido de exercer sua profissão? O desagravo é a reparação de uma injúria, a reparação de um dano injusto sofrido. E o que fazemos aqui 55 anos depois, professor Jamil, 55 anos depois, é desagravar Sobral Pinto na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, para, como bem disse o professor José Quirino, nós trazemos sempre a memória daqueles que simbolicamente representaram a nossa luta constante das prerrogativas da advocacia. Todos os dias, presidente Alexandre Pimentel, Caito, todos os dias, a advocacia, ela enfrenta desrespeitos, em absolutamente todos os ambientes e absolutamente todos os lugares. Mas a pergunta é: por que tentam calar a advocacia? Por que tentam calar um homem que não tinha medo? Por que tentam calar aquele que diz que ninguém o calará? E aí, data máxima vênia, dirijo-me aqui ao representante do Poder Executivo, aos representantes legislativos, ao representante judiciário e a todas as demais autoridades e à sociedade civil presente, porque a advocacia incomoda. E a advocacia incomoda porque ela é voz da sociedade livre e combativa das injustiças. A advocacia incomoda porque ela não permite que os desmandos aconteçam como queiram, porque a advocacia é o último dique de esperança. Minha presidente da Comissão de Direitos Humanos, nosso coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da Universidade, a advocacia é o último dique de esperança para quem precisa se socorrer para garantir os seus direitos humanos. Tanto é, que estamos aqui 55 anos depois, desagravando um advogado que foi impedido do exercício de sua profissão, e todos os dias isso se repete.
Ontem, em uma entrevista que estava fazendo, me perguntaram por que tem aumentado tanto as ofensas à advocacia. E aí eles respondiam, não tem. Elas sempre existiram. Enquanto o advogado tiver coragem, a advocacia será ofendida. Assim foi Napoleão Bonaparte, quando determinou o fechamento da Ordem dos Advogados da França, e disse que, se pudesse, cortaria a língua de todos os advogados. Mas foi o próprio Napoleão que determinou depois que abrisse novamente a ordem e que o próprio governo francês pagasse os advogados a quem respondia os processos, tamanhos desmandos e horrores que ele mesmo reconheceu que eram cometidos pela ausência de advogados. Hitler dizia que advogados cheiravam como cachorros molhados, ao tentar ofender a advocacia, que também buscavam impedir. Aqui no Brasil, um dos nossos presidentes disse que, se pudesse, trancaria todos os advogados no estádio do Maracanã para que ele pudesse implementar as suas medidas econômicas com liberdade. Pois eu quero dizer a todos que aqui estão, nós continuaremos incomodando, porque a advocacia é uma profissão verdadeiramente de corajosos, de homens que não se calam e que jamais se calarão. Nessa manhã fica desagravado Heráclito Fontoura Sobral Pinto. Nessa manhã fica desagravada a memória daquele que tanto fez pela história desse país no exercício da advocacia, demonstrando que o exercício da advocacia é livre de amarras ideológicas em decorrência do exercício do seu mistério. Demonstrando que a advocacia e o exercício da advocacia, ela está acima de absolutamente qualquer diferença de pensamento ideológico, porque nós somos a defesa da vida, da honra, do nome, do patrimônio e de tudo aquilo que nós temos a proteger do cidadão desse país. Nós somos a advocacia, não nos peçam silêncio jamais. Nós somos a advocacia. Muito obrigado, meus amigos. Nesta manhã será feito o descerramento de duas importantes placas. A placa que registra o ato de desagravo e também a placa de homenagem ao Dr. Dirceu Borges. Inicialmente, convidamos o presidente da OAB Goiás, Dr. Rafael Lara Martins, o diretor da Faculdade de Direito da UFG, Dr. José Querino Tavares Neto, e os representantes da turma de graduandos da Faculdade de Direito da UFG, ano de 1968, professor Jonatas Silva e o desembargador Jamil Pereira de Macedo, para, juntamente com as autoridades presentes, fazer o descerramento da placa que registra oficialmente e para a posteridade essa justa homenagem, o desagravo ao advogado Heráclito Fontoura Sobral Pinto, o homem que não tinha preço. Que a placa original, viu, gente?